Na Bíblia, dizem que a maior prova de amor é a disposição em dar a própria vida. Mas o que acontece quando a prova de amor se torna a própria tentação? Desde o Código de Hammurabi, o preço de uma vida tem sido o mais alto, pago em ouro, sangue ou, no cenário moderno, em uma dívida de gratidão que transcende qualquer moeda. Para ele, a vida era uma linha reta de 80 quilômetros por hora, medida em segundos e troco. Um motoboy, um anjo de capa amarela na selva de pedra, movido pela adrenalina e por uma lealdade inabalável. Seu tempo era dividido entre o motor acelerado e o silêncio do lar, onde o verdadeiro tesouro o esperava, a esposa, a âncora que dava sentido a toda a pressa. Essa rota familiar e previsível foi desviada por um segundo de ferro e asfalto, jogando a vida do casal em um túnel frio e cheiroso de álcool e desespero. De repente, o motoboy, acostumado a dominar o caos das ruas, se viu um homem quebrado, ajoelhado no limbo de uma unidade de terapia intensiva. O som dos monitores cardíacos era o novo ritmo da sua existência. Foi ali que ele a viu. A enfermeira-chefe, uma figura de autoridade silenciosa, com a precisão de um cirurgião e a calma de quem domina os portões da morte. Ela era a ponta de lança que venceu a escuridão, devolvendo centímetro a centímetro o sopro à sua amada. O motoboy assistiu, impotente e maravilhado, à luta dela contra o destino. Ela se tornou inegavelmente a heroína de sua família. A gratidão, contudo, é muitas vezes descrita pelos antigos gregos não apenas como uma virtude, mas como um fardo. Uma dívida que exige pagamento. E o que o motoboy devia àquela mulher, a salvadora de seu lar? Ele devia tudo. As horas compartilhadas no silêncio tenso da recuperação, os olhares de alívio e as palavras sussurradas de prognóstico teceram um laço perigoso. A admiração profissional, pura no início, começou a se corromper. Ele se viu calculando seus plantões, ansiando por sua presença em meio à rotina exaustiva do hospital. A calma cirúrgica dela contrastava com o próprio coração, que voltava a acelerar, mas agora por razões totalmente proibidas. É neste limbo que o destino o aprisiona. Ele está preso na órbita daquela que tem o poder de desfazer toda a sua vida. O drama é bíblico em sua essência. A tentação não veio de fora, mas do centro da bênção. O homem que tinha tudo de volta, a esposa, a casa, a rotina, começou a ansiar pela única pessoa que, por direito moral e humano, jamais poderia amar. A linha entre a devoção e o desejo se tornou mais fina que o fio do catéter. Ele enfrenta o fato aterrorizante de que a mulher que salvou seu casamento é a única capaz de destruí-lo. O inferno, ele está descobrindo, não é a ausência de amor, mas o excesso dele no lugar errado, nas mãos da pessoa que jamais deveria ser amada, mas que se tornou, involuntariamente, seu mais perigoso e irresistível porto seguro. Seu dilema é a prova de que há sentimentos que não podem ser pagos, apenas vividos, não importa o custo da lealdade. O mergulho na complexidade do coração humano, especialmente quando confrontado com a dívida impagável da gratidão, evoca paralelos profundos nas escrituras e na história antiga. A situação de um indivíduo que testemunha a salvação de seu ente mais querido por um terceiro e subsequentemente projeta sobre este Salvador não apenas veneração, mas uma atração perigosa, toca em temas teológicos e sociais que remontam às fundações da civilização. Não se trata apenas de uma quebra de lealdade, mas de uma confusão existencial. A pessoa que restabeleceu a ordem familiar torna-se a maior ameaça à sua integridade. Este fenômeno da gratidão transmutada pode ser analisado através da lente da antiga filosofia grega e da teologia judaico-cristã. Os gregos frequentemente associavam a dívida de vida a um tipo de charis, ou graça, que exigia reciprocidade. Contudo, essa reciprocidade, quando o dom é a própria vida, torna-se incalculável. Na perspectiva humana, a incapacidade de saldar essa dívida materialmente leva muitas vezes à tentativa de saldá-la emocionalmente ou espiritualmente. O Salvador assume involuntariamente um status quase divino, um intermediário entre a morte e a continuidade. Historicamente, heróis que resgatavam cidades ou indivíduos em perigo eram celebrados com honras que beiravam o culto, e não era raro que essa veneração se estendesse para esferas mais íntimas, borrando as fronteiras entre o sagrado e o profano.
No contexto bíblico, a graça, chesed em hebraico, frequentemente traduzido como amor leal ou bondade inabalável, é um conceito fundamental que define o relacionamento entre Deus e o homem. É um presente imerecido. Quando transportamos essa dinâmica para o plano das relações humanas, a graça concedida por um profissional de saúde que resgata uma vida, o agente de cura neste caso, é percebida como um ato de chesed humano. O beneficiário, esmagado pela vulnerabilidade recém-experimentada, busca uma maneira de internalizar esse ato salvífico. O objeto da gratidão torna-se então um receptáculo de uma emoção intensa demais para ser contida. A admiração, puramente intelectual e moral, encontra o solo fértil do trauma e da proximidade contínua, transformando-se em algo carnal e proibido. A proximidade forçada em ambientes de crise, como os hospitais, que podem ser vistos como templos modernos de sofrimento e milagre, cria um estado de suspensão moral. O tempo dentro dessas paredes funciona de maneira diferente. As prioridades mundanas são substituídas pela luta primal pela sobrevivência. O acompanhante, aquele que aguarda na beira do abismo, está em um estado de vulnerabilidade máxima. Sua estrutura de realidade foi abalada. Este estado de choque e subsequente alívio drástico é, psicologicamente e espiritualmente, um período de extrema sugestibilidade. O Salvador não é apenas um agente, mas uma âncora que impede o naufrágio. A história bíblica está repleta de exemplos de como a vulnerabilidade em tempos de crise pode levar a desvios éticos. Embora o contexto seja diferente, a essência do dilema reside na falha em manter a disciplina mental quando a emoção domina. Pensemos no conceito de nefesh, alma ou ser na tradição hebraica, que engloba a totalidade do ser, incluindo o desejo e a paixão. O nefesh do homem grato está sobrecarregado. Ele sente um débito com a mulher que salvou sua esposa, mas o que ele começa a desejar não é a quitação de uma dívida, mas a absorção daquela força vital que o resgatou do desespero. É um desejo de possuir a fonte de seu alívio, confundindo o ato de salvar com a essência do Salvador. A transição da gratidão para a paixão levanta questões profundas sobre a natureza do desejo proibido, ou kavod, cobiça, conforme articulado nos 10 mandamentos. O mandamento de não cobiçar o cônjuge do próximo é claro, mas aqui o objeto da cobiça é a heroína, a responsável pela preservação de sua própria família. Isso adiciona uma camada de ironia trágica, quase sofrendo de um paradoxo moral. O homem cobiça a mulher que lhe permitiu manter o seu próprio casamento intacto. Este conflito interno reflete a luta constante descrita por Paulo entre a lei do espírito e a lei da carne, onde o dever moral é conhecido, mas a inclinação emocional se impõe. Historicamente, o conceito de lealdade conjugal sempre foi um pilar nas sociedades patriarcais, muitas vezes reforçado por sanções religiosas severas. A lealdade era vista não apenas como um pacto entre dois indivíduos, mas como um contrato social e, frequentemente, um reflexo do pacto divino. O adultério, seja ele físico ou meramente emocional, era a quebra dessa tríade de deveres. Contudo, a situação em análise subverte o cenário tradicional da tentação. A tentação não é representada pela beleza externa ou pela promessa de prazer fugaz, mas pela personificação da competência, da calma e da redenção. A figura do agente de cura, em sua função, encarna o arquétipo da Shekinah, a presença divina feminina na vida do homem, embora numa escala puramente humana. Ela é a manifestação da misericórdia e da habilidade. A mente do homem, enfraquecida pelo trauma, projeta nela qualidades que transcendem a mortalidade comum. Ela se torna um farol em sua escuridão. O perigo reside em buscar refúgio permanente nesse farol, confundindo a luz da salvação com a luz do amor romântico. O drama urbano, neste caso, espelha as tragédias gregas e os dilemas bíblicos sobre o destino, Moira, e a escolha livre, Bechirá. O homem sente-se preso entre o dever, imposto pelo destino à esposa salva, e a atração, que parece ser um desvio fatal do mesmo destino. Se a salvação da esposa foi um ato de graça divina intermediada pela enfermeira, o sentimento nascente seria uma resposta igualmente predestinada ou uma falha de caráter pessoal. A teologia da escolha sempre enfatiza a responsabilidade individual, mesmo sob as pressões mais extremas. O indivíduo não está sendo tentado pelo demônio, mas por uma manifestação benigna, que, por sua vez, acende o fogo da paixão proibida. A análise da gratidão excessiva remete ao estudo dos sacrifícios votivos na antiguidade. Após um milagre ou cura, os templos se enchiam de ofertas como forma de agradecimento. Essas ofertas eram uma tentativa de equalizar o favor divino.
O indivíduo no centro deste dilema, no entanto, tenta oferecer a si mesmo, sua devoção e seu afeto, como pagamento. É uma tentativa de tornar a dívida de vida uma dívida de amor, o que é inerentemente destrutivo, pois desvaloriza a lealdade já prometida. A Bíblia e a história documentam a frequência com que a proximidade física em situações de dependência levou a rupturas morais. Os reis e líderes que se aproveitaram de sua posição de poder ou vulnerabilidade alheia para satisfazer o desejo servem como advertências históricas sobre como a admiração e o poder aqui, o poder emocional que o Salvador exerce, podem corromper o julgamento. Embora o agente de cura não tenha buscado esse poder, ele lhe foi conferido pela extrema necessidade do outro. A lealdade conjugal, amaná em hebraico, é construída sobre a rocha da confiança mútua. No entanto, quando a rocha da realidade é abalada por um acidente grave, a estrutura emocional que sustenta o casamento é fragilizada. O marido, ao se dedicar à recuperação da esposa, está cumprindo seu dever de amaná. Contudo, a traição emocional que se desenvolve é silenciosa e insidiosa. Ele não está traindo a esposa com um rival externo ou desprezível, mas com a própria salvação encarnada. A culpa que daí decorre é dupla, a culpa pela traição em si e a culpa pela ingratidão para com a vida que lhe foi devolvida. A complexidade da paixão proibida neste contexto desafia as noções simplistas de pecado. É fácil condenar o ato de adultério, mas a gênese deste sentimento é a mais pura forma de gratidão transformada. É o fogo que purifica o resgate da esposa que acende o fogo que destrói o desejo pela salvadora. Este paradoxo espelha os testes de fé e as tentações descritas em diversos livros sapienciais, onde o caminho da retidão é obscurecido pela neblina das emoções avassaladoras. O hospital, neste cenário, assume o papel de um campo de provas teológico, um purgatório onde as relações são redefinidas. É o lugar onde a esposa renasce e o marido, paradoxalmente, morre moralmente para o seu eu anterior. A fragilidade física da esposa intensifica a dependência e, por extensão, a culpa do marido. A dependência dela torna o dever dele mais pesado, mas o desejo pela agente de cura torna o fardo insuportável. A história da humanidade está repleta de narrativas sobre a atração pelo poder e pela competência. Na Roma antiga, os curandeiros e médicos, embora muitas vezes escravos ou de classe inferior, detinham um poder de vida e morte que lhes conferia um respeito ambíguo. O marido, uma figura de ação e rapidez, é confrontado com a calma e a precisão do profissional. Ele, que domina o caos das ruas, é dominado pelo caos interno. Ela, que controla o caos biológico, se torna o centro de seu novo universo emocional. A admiração pela capacidade técnica transforma-se na atração pela força interior. A linha tênue entre a dívida de gratidão e a atração irresistível é o foco central deste dilema moral. A gratidão é um reconhecimento do bem recebido, a atração é um desejo de incorporação. A confusão entre os dois é perigosa porque valida a paixão sob o manto da virtude. Ele pode racionalizar seus sentimentos, dizendo a si mesmo que sua adoração é apenas uma extensão do agradecimento, quando na verdade é a cobiça se manifestando sob uma máscara respeitável. No estudo das curiosidades bíblicas, encontramos o conceito de yada, conhecer, que vai além do mero conhecimento intelectual, englobando uma intimidade profunda, como a relação conjugal. O marido e a enfermeira compartilham um yada de crise. Eles conhecem o desespero um do outro e a intensidade do momento do resgate. Essa intimidade compartilhada, forjada no fogo da ameaça de morte, é mais intensa do que anos de convivência cotidiana. E essa profundidade emocional é o que confunde o limite entre o respeito profissional e o laço íntimo. A narrativa não se resolve na ação externa, mas no dilema interno do homem. Ele se torna um campo de batalha para os conceitos de Hesed, lealdade conjugal e dever, e Yetzer Hará, a inclinação para o mal ou desejo egoísta. O Yetzer Hara, neste caso, é particularmente insidioso porque se disfarça de Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, o reconhecimento da graça. O homem se sente grato, mas o que ele faz com esse sentimento é que determina sua retidão. A figura do agente de cura simboliza o papel do curador na sociedade, que desde os tempos antigos, passando pelas figuras de Elias e Eliseu na Bíblia, é visto como um agente de intervenção milagrosa. A figura do Salvador, historicamente, é revestida de uma aura quase mística, o que facilita essa transferência emocional intensa.
O homem projeta nela a solução não apenas para a doença da esposa, mas para seu próprio vazio existencial provocado pelo quase luto. A paixão proibida que surge no limiar da morte é um lembrete da fragilidade das promessas humanas diante do poder da emoção descontrolada. Este drama é uma meditação sobre a tentação, que não vem de um inimigo óbvio, mas de um benfeitor. É a tentação que nasce da luz e não da escuridão. Essa sutileza moral o torna mais perigosa, pois a justificativa para a traição emocional está intrinsecamente ligada à gratidão pela vida da esposa. A vulnerabilidade do indivíduo que sofre o trauma secundário, o marido, é um estado que desmantela a armadura moral. Ele estava acostumado à rotina de trabalho e à simplicidade da vida de dedicação conjugal. O acidente introduziu um terror frio que só a agente de cura conseguiu dissipar. Ele associa a presença dela à estabilidade e à segurança que ele não consegue prover por si mesmo no momento da crise. Este é um desvio da dependência conjugal para uma dependência emocional externa. Em termos de reflexão histórica, a relação entre gratidão e poder já foi explorada em códigos de conduta antigos, que buscavam regular a interação entre o curador e a família do paciente para evitar exatamente essa confusão de papéis. O juramento de Hipócrates, embora focado na ética médica, indiretamente aborda a necessidade de manter limites rígidos, reconhecendo a potência emocional do contexto de cura. A pressão do dilema moral reside no fato de que o homem está sendo forçado a escolher entre dois bens, a lealdade à esposa e o sentimento de pertencimento encontrado na presença da Salvadora. Claro que, teologicamente, a lealdade conjugal é o bem maior, mas a paixão projeta o desejo como uma necessidade vital. Ele sente que a enfermeira é necessária para a sobrevivência emocional, assim como foi necessária para a sobrevivência física de sua esposa. A complexidade das emoções humanas é demonstrada na maneira como a admiração se transforma em um laço íntimo. A admiração exige distância e respeito, a atração exige posse e proximidade. Quando esses dois vetores colidem, o resultado é a dissonância cognitiva e a culpa paralisante. Ele ama a esposa, mas deseja a salvadora da esposa. É o amor pela ordem familiar versus o desejo pela agente que restabeleceu essa ordem. A narrativa se expande ao considerar as consequências não apenas da traição física, mas do adultério do coração. Jesus, em suas pregações, elevou o padrão ético, condenando a cobiça interna como sendo equivalente ao ato consumado. O homem está vivendo sob essa condenação autoimposta, aprisionado em um limbo emocional onde o desejo é a verdadeira prisão. Ele sabe que a esposa depende dele para se reerguer, e essa consciência do dever torna a atração pela agente de cura ainda mais insuportável e imoral. O foco na vulnerabilidade urbana é um contraponto interessante à análise bíblica. O marido, representante da labuta diária e da fragilidade da classe trabalhadora, tem sua vida exposta ao grande risco da metrópole, culminando no acidente de sua esposa. O hospital e a enfermeira representam a elite do conhecimento e da calma. O desejo pode ser, subconscientemente, um desejo de ascensão ou de associação com essa força inabalável que ele não possui. A história se torna uma exploração profunda do eros, paixão romântica, e agape, amor incondicional / dever dentro do casamento. O amor conjugal, submetido ao teste do trauma, é desafiado por um eros impulsionado pela gratidão. Se o agape é o dever para com a esposa em recuperação, o eros é o impulso irresistível para a enfermeira, a portadora da vida. A conclusão dessa reflexão sobre o tema central não reside em uma solução simples, mas no reconhecimento da profundidade do dilema. A paixão que nasce da gratidão extrema é talvez a forma mais destrutiva de traição, pois usa a virtude como seu próprio combustível. O homem está preso entre a dívida de vida e o desejo de amor. O dever de honrar a salvação da esposa exige que ele permaneça fiel. O desejo pela salvadora ameaça destruir a mesma vida que ela ajudou a preservar. Este drama é um espelho das lutas eternas sobre a moralidade em tempos de crise. A fragilidade humana, exposta pela dor e pelo medo, busca refúgio no poder e na competência, mesmo que esse refúgio exija a quebra de votos sagrados. A linha entre a dívida de gratidão e o fogo incontrolável da paixão proibida revela-se não apenas tênue, mas quase inexistente nos momentos de maior vulnerabilidade emocional. O coração, neste estado de confusão pós-traumática, confunde o milagre com o milagreiro e o salvador com o objeto de desejo.
A tragédia reside na impossibilidade de amar a esposa sem desejar secretamente a mulher que a resgatou da morte. É a condenação de ser grato e, ao mesmo tempo, um traidor em potencial, navegando o tenso limbo entre o dever e a destruição autoimposta. A única saída moral exigiria uma disciplina e uma introspecção raramente alcançadas por um coração humano esmagado pelo alívio e pelo desejo simultâneos. A lição final é que nem toda salvação é um bálsamo para a alma. Algumas trazem consigo a semente da mais dolorosa das tentações, um teste supremo de lealdade onde o caminho da retidão é obscurecido pela luz da própria redenção. A profundidade da crise emocional do indivíduo é amplificada pela ironia divina, onde a fonte de sua felicidade renovada é, inadvertidamente, a catalisadora de seu pecado potencial. A história atemporal de escolhas impossíveis ganha, neste contexto urbano e de crise médica, uma nova e angustiante roupagem. O dever exige a distância respeitosa do Salvador, mas a emoção clama pela anulação dessa fronteira, buscando uma fusão com a força que restaurou a vida. O homem se encontra, assim, no ponto exato onde a gratidão se torna um fardo mais pesado que a própria dor, pois a honra de sua família e a salvação de sua alma dependem de uma renúncia silenciosa e dolorosa a quem ele deve a continuação de sua felicidade. A transmutação da gratidão em atração, um fenômeno psicológico e moralmente complexo, encontra ecos profundos na história das religiões e na filosofia antiga, especialmente no que tange à compreensão da dívida e da hierarquia emocional. Quando a vida de um ente querido é restituída por um terceiro, o devedor experimenta não apenas alívio, mas uma quebra na percepção da realidade, onde o agente de cura transcende sua função terrena e assume um papel de mediador entre a morte e a vida, um intercessor humano. Essa exaltação da figura do Salvador é o primeiro passo para a idolatria emocional, um conceito severamente combatido nas tradições monoteístas. A proibição bíblica da idolatria não se restringe apenas à adoração de imagens de pedra ou ouro, mas se estende à fixação do coração em qualquer criatura ou objeto que ocupe o lugar devido somente ao Criador. No contexto do motoboy e da enfermeira, a idolatria se manifesta de forma sutil e perigosa. A elevação da agente de cura ao status de fonte de segurança e de vida, substituindo a esposa, o objeto do amor original e da lealdade, e, metaforicamente, o próprio Deus, a fonte última da vida. O homem não está adorando uma estátua, mas a competência e a misericórdia personificadas, projetando sobre a profissional uma aura de invencibilidade que ele desesperadamente deseja incorporar ou possuir. Essa transferência de afeto, nascida do pânico e do subsequente milagre da cura, é uma forma de busca por poder e estabilidade, uma tentativa subconsciente de garantir que a fonte da salvação permaneça sempre acessível. Ele busca na enfermeira a força que ele, o motoboy das ruas, não conseguiu evocar para proteger sua esposa. A história de Israel no Antigo Testamento é uma crônica constante da luta contra a idolatria, muitas vezes disfarçada em rituais benignos ou em alianças políticas que desviaram o povo de sua devoção primária. Da mesma forma, no drama interno do beneficiário, a lealdade conjugal é o pacto que está sendo ameaçado por uma aliança emocional forjada na crise. O coração humano, ao sentir-se salvo, tende a se apegar ao Salvador com uma intensidade desmedida, confundindo a dívida de gratidão, todá em hebraico, um termo frequentemente ligado ao louvor e ao sacrifício, com o desejo carnal, tava. O sacrifício de gratidão deveria ser a renovação de sua lealdade à esposa e à vida que lhe foi devolvida. Em vez disso, o homem oferece a si mesmo, sua atenção, seu desejo, seu afeto, a agente de cura, desviando o sacrifício moral para um ato de autossatisfação emocional. Historicamente, as figuras de curandeiros e médicos sempre foram tratadas com uma ambivalência social que refletia seu poder sobre a vida e a morte. Na Mesopotâmia e no Egito Antigo, a medicina estava intimamente ligada à magia e ao sacerdócio. O curandeiro era muitas vezes visto como um canal de poder divino e não apenas um técnico. Esse status conferia-lhes uma autoridade moral e social que ia além de sua posição econômica. A atração que o homem sente pela enfermeira, a agente de cura moderna, pode ser interpretada como uma manifestação secularizada dessa veneração ancestral. Ele não vê apenas uma profissional, mas uma sacerdotisa da vida, alguém que domina o mistério da biologia e da morte.
A filosofia grega, particularmente o estoicismo, ofereceu ferramentas robustas para lidar com a turbulência das paixões ou patos. Os estoicos ensinavam que as emoções extremas, medo, desejo, prazer desmedido, eram distúrbios da razão e deviam ser controladas através da apatheia, ausência de paixões irracionais, e da sofrosine, temperança ou moderação. O homem, neste dilema, está falhando na sofrosine. Sua gratidão, uma emoção naturalmente positiva, não foi moderada pela razão e pelo dever, transformando-se em um patos destrutivo. A paixão proibida é o resultado direto da perda do autocontrole emocional num momento de extrema vulnerabilidade. O trauma da quase perda da esposa destruiu sua capacidade de moderação, permitindo que o desejo florescesse no vácuo deixado pelo medo. A calma da enfermeira, em contraste, simboliza a sofrosine que ele perdeu, tornando-a ainda mais atraente. No estudo das curiosidades históricas, encontramos o conceito romano de officium, que denotava o dever, a obrigação moral e social, frequentemente ligada à gratidão. Um beneficium, favor ou benefício, como salvar uma vida, criava uma obrigação de officium. Ricardo, o motoboy, tem um ofício claro para com sua esposa, cuidar dela e reerguer a família. Seu ofício para com a enfermeira deveria ser o reconhecimento profissional e a gratidão respeitosa. O erro ético reside em confundir o ofício de gratidão com o ofício de amor conjugal. Ele tenta pagar a dívida de vida, oferecendo a maior de suas posses emocionais, o seu próprio coração, que já está comprometido. A honra romana e o conceito judaico-cristão de lealdade exigem que o dever seja cumprido, mesmo quando o coração clama por uma rota de fuga emocional. A tensão entre o desejo proibido e o dever conjugal é magistralmente ilustrada na literatura sapiencial bíblica, como o livro de Provérbios. Este livro é repleto de advertências sobre a mulher estranha, não necessariamente uma prostituta, mas aquela que desvia o homem de sua sabedoria e de seu lar. Embora a enfermeira, neste contexto, seja a antítese da figura da sedutora, sendo uma profissional de conduta exemplar, ela se torna a estranha na vida emocional do homem, a força externa que ameaça a estabilidade do lar. A atração é um convite ao desvio do caminho reto, uma tentação que se apresenta sob a máscara da virtude, a gratidão. O caminho da sabedoria exigiria que ele reconhecesse o perigo e se afastasse, reafirmando sua aliança original, mas o patos do desejo o aprisiona. Um paralelo histórico complexo pode ser traçado, guardadas as devidas proporções de poder, com a história do rei Davi e Batseba. Embora Davi tenha abusado de seu poder, o cerne do dilema reside na falha da disciplina mental em face de uma tentação irresistível. O homem, em sua vulnerabilidade pós-traumática, sente-se no direito de buscar consolo e força onde a encontrou. Davi, no auge de seu reinado, perdeu a disciplina de permanecer na guerra com seus homens e cedeu ao ócio e à cobiça. O motoboy, no auge de sua crise conjugal, perde a disciplina de manter a fronteira emocional e cede à cobiça do coração. Em ambos os casos, a falha não é apenas no ato final, mas na permissão de que o desejo, o Yetzer Hara, tomasse o controle em um momento de fraqueza moral. O cenário de cura, que deveria ser um momento de purificação e renovação de votos, torna-se o campo minado da tentação. A teologia da graça e da justificação, central no Novo Testamento, oferece um contraste adicional. A salvação, ou graça divina, é um presente imerecido, que exige uma resposta de fé e retidão de vida. O ato de salvar a esposa é uma graça humana concedida pela enfermeira. O homem sente-se justificado em sua atração porque ela se originou de um ato de bondade. Ele confunde a aceitação da graça com a posse do agente de graça. A verdadeira resposta de fé ou fidelidade, neste caso, seria a purificação do coração, reconhecendo a origem do benefício sem tentar possuir o canal. A luta é, essencialmente, contra sua própria natureza egoísta, que busca tornar a gratuidade em propriedade. É crucial analisar a geografia emocional deste conflito, o hospital como um santuário. Desde a antiguidade, templos dedicados a deuses da cura, como Asclépios na Grécia, funcionavam como proto-hospitais. Estes eram locais de separação kadosh, sagrado, onde as regras do mundo exterior eram suspensas. O motoboy, acostumado ao caos e à velocidade da rua, entra nesse espaço sagrado e é confrontado com a ordem e a precisão. A enfermeira é a guardiã dessa ordem, um farol de competência em meio ao caos biológico. Ele associa essa ordem e paz interior à figura dela.
O desejo é, portanto, um desejo de refúgio, de permanência na paz que ela irradia, uma paz que ele não consegue encontrar no lar abalado ou em sua rotina de trabalho. O hospital, o local do renascimento de sua esposa, torna-se o local do nascimento de seu pecado. A dimensão da culpa neste drama é singular. A culpa não é apenas pelo desejo em si, mas pela ingratidão disfarçada que ele representa. O homem sabe intuitivamente que, ao cobiçar a agente de cura, ele está desvalorizando a vida que ela salvou e o pacto conjugal que foi preservado. A esposa, em sua fragilidade e recuperação, simboliza a sua dívida e o seu dever. A enfermeira simboliza a sua fuga e o seu desejo. O peso do dever é amplificado pela fragilidade da esposa, tornando a traição emocional uma covardia moral tripla, contra a esposa, contra o dever e contra a própria agente de cura, que é inadvertidamente colocada como objeto de um afeto proibido. A vulnerabilidade pós-traumática é um campo fértil para a transferência psicológica, um conceito que, embora moderno, reflete dinâmicas de dependência observadas em contextos históricos de patronagem e vassalagem. O beneficiário projeta na enfermeira não apenas a gratidão, mas uma dependência infantil, buscando nela a segurança e autoridade que o trauma lhe roubou. Essa transferência de afeto, se não gerenciada pela disciplina moral, degenera em atração romântica. Ele confunde a necessidade de cuidado para com sua esposa com a necessidade de ser cuidado por ela. Ele busca a continuidade da força que o resgatou do medo. O casamento, na tradição bíblica, é um reflexo do pacto divino, Brit. É uma aliança sagrada que exige emet, verdade, e tzedek, justiça/retidão. A quebra dessa aliança, mesmo que apenas no coração, é uma afronta a esses princípios. A tentação que surge é um teste de emuná, fidelidade e fé. O homem está sendo testado em sua fidelidade ao pacto, não por um inimigo óbvio, mas por uma bênção, a salvação da esposa, que se tornou um catalisador de desejo. A ironia teológica é avassaladora. A pessoa que manifestou a maior bondade em sua vida agora se torna a maior ameaça à sua integridade moral. A lealdade conjugal, amaná, é um ato contínuo de escolha. Não é um sentimento passivo, mas uma volição ativa de honrar o voto. O homem deve escolher ativamente realinhar sua nefes, seu ser, ao dever e à esposa, rejeitando o conforto ilusório oferecido pela atração da salvadora. O desafio reside no fato de que o desejo, neste caso, não se sente como um mal, mas como uma resposta justificada e inevitável à graça recebida. A dificuldade em rejeitar a paixão é a dificuldade em rejeitar aquilo que ele percebe como a manifestação de sua própria redenção. Historicamente, as cortes medievais, com a ascensão do conceito de amor cortês, criaram um fosso entre o amor romântico, visto como sublime e frequentemente extraconjugal, e o amor conjugal, visto como um dever prático e social. O motoboy, inconscientemente, pode estar vivenciando essa dicotomia moderna. O amor por sua esposa é o ágape do dever e da responsabilidade, enquanto a atração pela enfermeira é o eros da idealização e do resgate, um amor proibido que parece mais intenso precisamente por ser inacessível e forjado no fogo da crise. O resgate da esposa serviu paradoxalmente para injetar um veneno romântico em sua vida, redefinindo o que ele considerava ser o amor verdadeiro. A luta contra a cobiça é um tema universal na moralidade. O mandamento de não cobiçar não visa apenas proteger a propriedade alheia, mas a paz interior do indivíduo. A cobiça corrói a alma, criando um estado de permanente insatisfação e culpa. O homem, aprisionado em seu desejo, perde a capacidade de desfrutar plenamente a recuperação de sua esposa, pois o objeto de seu afeto está fora do alcance e é, moralmente, intocável. Ele se condena a uma existência de turbulência interna, onde a felicidade externa, a esposa salva, é obscurecida pela miséria interna, o desejo proibido. A complexidade da paixão proibida neste cenário reside na ausência de intenção maliciosa por parte da agente de cura. Ela é uma figura puramente benigna, e o peso da falha moral recai inteiramente sobre o beneficiário. Ela é, sem saber, o instrumento de seu teste. Este teste é análogo aos testes de fé descritos na Bíblia, onde o caminho da retidão é obscurecido pela tentação que se apresenta como um benefício ou uma resposta legítima a uma necessidade profunda.
A história e a teologia ensinam que a verdadeira gratidão exige humildade e contenção. O indivíduo deve reconhecer o limite de sua dívida. A dívida de gratidão para com o agente de cura é profissional e moral, mas não afetiva ou conjugal. A falha do motoboy é a falha humana de querer transformar o reconhecimento em posse. Ele não consegue aceitar a transitoriedade da presença da Salvadora e busca cristalizá-la em sua vida através do afeto proibido. Este drama urbano, sob a lente das curiosidades bíblicas, torna-se uma meditação sobre a natureza do livre-arbítrio, Beshirá, em face de emoções avassaladoras. O homem é forçado a escolher, a cada momento, entre honrar sua aliança primária e ceder à atração baseada na gratidão. A escolha é difícil porque a paixão se disfarçou de virtude. A redenção de sua alma depende da capacidade de traçar uma linha nítida entre o respeito devido à heroína de sua família e a lealdade incondicional devida à sua esposa. A lealdade, neste contexto, não é apenas a abstenção do ato físico, mas a purificação do coração e o direcionamento de todo o seu ser, a nefesh restaurada pelo milagre, de volta para seu lar. O conceito de santidade, kadosh, é o que define essa fronteira moral. O casamento é uma união sagrada, separada e distinta de outras relações. A relação com a enfermeira deve permanecer no domínio da gratidão e do respeito profissional, mantendo seu estatuto de separada da intimidade conjugal. A falha em manter essa separação, esse kadosh relacional, é a raiz do pecado emocional. A linha tênue entre a dívida e a paixão é, na verdade, a linha entre o sagrado, o voto conjugal, e o profano, a cobiça. A conclusão teológica e histórica deste dilema é sombria, mas instrutiva. A crise que deveria ter unido o casal em um renovado recede, amor leal, torna-se o veículo para a tentação mais insidiosa. O homem está condenado a carregar o fardo de amar duas mulheres, a esposa, por dever e amor de anos, e a salvadora, por um amor nascido do alívio e da idealização. A única forma de encontrar paz é através de um ato de techuvá, arrependimento e retorno, que não exige confissão externa à esposa, mas uma reorientação radical de seu coração, reconhecendo que a verdadeira gratidão pela vida de sua esposa é expressa através da fidelidade absoluta. A lealdade conjugal é o teste final de sua humanidade e de sua moralidade. Ele deve se libertar da ilusão de que a posse da agente de cura é o pagamento da dívida. O verdadeiro pagamento é a dedicação inabalável à esposa que quase perdeu. O drama reside no fato de que ele sente que, ao se afastar emocionalmente da enfermeira, ele está rejeitando a própria salvação. É este paradoxo que a paixão nascida da gratidão, uma das mais difíceis e trágicas formas de tentação, um fardo emocional que o motoboy deve carregar sozinho, navegando o mapa moral com a consciência de que a heroína de sua vida é também a semente de sua potencial destruição ética. A profundidade da crise exige um retorno à disciplina da razão, reafirmando o ofício do matrimônio acima de todo e qualquer patos transitório, por mais justificado que o sentimento possa parecer, sob a intensa luz do trauma superado. A história, tanto bíblica quanto secular, adverte que a proximidade com o poder da cura ou da salvação deve ser gerenciada com o máximo de reverência e distância emocional, para que a luz da redenção não se transforme no fogo destrutivo da cobiça. A crise emocional que assola o motoboy após a salvação de sua esposa não é apenas um deslize de caráter, mas um profundo colapso da percepção do dever, alimentado pelo que se pode chamar de dívida de vida. Este conceito remonta às fundações da moralidade humana, onde a restituição de um bem inestimável, como a própria existência, exige uma compensação que transcende o valor material. Na ausência de um mecanismo de pagamento socialmente aceito para a vida restituída, o coração, de forma desesperada e desordenada, oferece o único bem que sente ser equivalente, a si mesmo, seu afeto, sua lealdade. Esta confusão entre gratidão e pertencimento nos remete à complexa teia de obrigações nas sociedades antigas, onde a relação entre o beneficium e o officium era uma questão de vida ou morte social. O Código de Hammurabi, por exemplo, embora focado em leis de justiça civil e criminal, estabelecia uma rígida proporcionalidade para a reparação de danos. No entanto, quando o dano era a morte evitada ou a vida restaurada, o sistema jurídico e moral entrava em colapso, pois a vida não é uma propriedade mensurável. É neste vácuo ético que a figura do Salvador ascende ao status de autoridade emocional inquestionável.
O motoboy, cujas referências morais são forjadas na urgência e na dureza das ruas, é subitamente confrontado com a ordem implacável da biologia e a misericórdia técnica da medicina. Ele projeta na enfermeira não apenas a competência profissional, mas a própria personificação da ordem que resgatou sua vida do caos. Este é o princípio fundamental da idolatria emocional, a busca por estabilidade em uma fonte humana, conferindo-lhe poderes que a elevam acima do plano das relações normais. A psique humana, fragilizada pelo trauma da quase perda, busca ancoragem. O que o homem deseja na enfermeira não é meramente a paixão física, mas a garantia de que a calamidade não se repetirá. Ele inconscientemente tenta possuir a fonte da segurança. Este desejo de posse da proteção remete ao antigo conceito de fealty, lealdade jurada no sistema feudal, onde o vassalo devia não apenas serviço, mas devoção absoluta ao senhor, que lhe garantia a segurança territorial e, por extensão, a sobrevivência. O motoboy se coloca, metaforicamente, como um vassalo que deve sua vida e a vida de sua família ao agente de cura. O erro fatal é transferir esse juramento de lealdade, que deveria ser puramente espiritual e ético, para o campo da intimidade conjugal, corrompendo a fealty que ele já deve à sua esposa. Victor Turner, ao estudar o conceito de liminalidade, descreveu como nesses estados transitórios as hierarquias sociais normais se dissolvem, dando lugar a uma communitas, uma irmandade intensa e imediata entre aqueles que compartilham a experiência extrema. Ricardo e Cássia, unidos no drama da vida de Juliana, compartilham uma communitas forçada pelo trauma. É nesta intimidade de crise que os limites emocionais se tornam porosos. O homem sai de seu papel de motoqueiro das ruas e ela de profissional fria, encontrando-se na fronteira tênue entre o humano e o divino, o poder de cura. A atração é magnificada por esta suspensão da realidade, fazendo com que o que é uma gratidão funcional se sinta como um destino cósmico. O hospital não é apenas onde Juliana é salva, é onde Ricardo é paradoxalmente rebatizado em uma nova crise de identidade e desejo. A tradição bíblica oferece o conceito de Hesed, como antítese e a solução para essa paixão desordenada. Hesed é frequentemente traduzido como amor leal, misericórdia ou bondade inabalável. Não é um amor baseado em emoção passageira, patos, mas um compromisso ativo e relacional, um amor que cumpre o pacto. O Hesed é a cola da aliança divina com Israel e o modelo para o amor conjugal. A lealdade de Ricardo à sua esposa Juliana deveria ser guiada pelo Hesed, uma dedicação incondicional, especialmente em sua fragilidade. O erro de Ricardo é tentar pagar a dívida de vida, um beneficium, com eros, paixão romântica, quando o que se exige dele é o aprofundamento do Hesed para com a esposa. Victor Turner, ao estudar o conceito de liminalidade, descreveu como, nesses estados transitórios, as hierarquias sociais normais se dissolvem, dando lugar a uma communitas, uma irmandade intensa e imediata entre aqueles que compartilham a experiência extrema. Ricardo e Cássia, unidos no drama da vida de Juliana, compartilham uma communitas forçada pelo trauma. É nesta intimidade de crise que os limites emocionais se tornam porosos. O homem sai de seu papel de motoqueiro das ruas e ela de profissional fria, encontrando-se na fronteira tênue entre o humano e o divino, o poder de cura. A atração é magnificada por esta suspensão da realidade, fazendo com que o que é uma gratidão funcional se sinta como um destino cósmico. O hospital não é apenas onde Juliana é salva, é onde Ricardo é paradoxalmente rebatizado em uma nova crise de identidade e desejo. A tradição bíblica oferece o conceito de Hesed, como a antítese e a solução para essa paixão desordenada. Hesed é frequentemente traduzido como amor leal, misericórdia ou bondade inabalável. Não é um amor baseado em emoção passageira, patos, mas um compromisso ativo e relacional, um amor que cumpre pacto. O Hesed é a cola da aliança divina com Israel e o modelo para o amor conjugal. A lealdade de Ricardo à sua esposa, Juliana, deveria ser guiada pelo Hesed, uma dedicação incondicional, especialmente em sua fragilidade. O erro de Ricardo é tentar pagar a dívida de vida, um beneficium, com eros, paixão romântica, quando o que se exige dele é o aprofundamento do Hesed para com a esposa. A verdadeira gratidão à enfermeira Cássia seria a reafirmação do seu Hesed conjugal, provando que o milagre da cura foi completo, restaurando não apenas o corpo da esposa, mas a integridade moral do lar. Ao desviar o afeto para Cássia, ele está cometendo um ato de anti-Hesed, negando a lealdade inabalável que prometeu. A profundidade do Hesed é que ele é um ato de escolha sacrificial, o oposto exato da paixão, que é reativa e egoísta.
A paixão pela enfermeira é, no fundo, uma busca egoísta por consolo e poder. O recede para com a esposa exige que ele ignore suas próprias necessidades emocionais em prol da recuperação e estabilidade dela. O drama é a batalha interna entre o recede exigido pela aliança e o eros proibido, nascido da idealização do Salvador. A enfermeira, como herdeira ética dessa tradição hipocrática, opera sobre um código de conduta que exige neutralidade benevolente. Ela deve aplicar sua competência técnica sem se envolver emocionalmente com os dramas pessoais, mantendo a fronteira entre o profissional e o privado. O drama de Ricardo é que ele viola essa fronteira de seu lado, projetando sobre Cássia uma dimensão que ela, por dever profissional e ético, deve rejeitar. O motoboy, ao cobiçá-la, está profanando a autoridade da curadora, tentando transformar a neutralidade benevolente em intimidade possessiva. Ele desrespeita o juramento implícito na cura, que o serviço é dado em nome da vida e não em troca de afeto. A cobiça de Ricardo é, portanto, uma falha na compreensão da natureza do serviço. Ele confunde a graça do cuidado com o direito à recompensa emocional. Ele se coloca na posição de quem exige um pagamento além do devido. Na ética judaico-cristã, a cobiça, o 10º mandamento, não é apenas o desejo de algo tangível, mas o desejo de um estado que pertence a outro ou o desejo que destrói a paz interna. O homem cobiça a calma, a competência e a aura de invencibilidade que Cássia personifica. Ele deseja a vida que emana dela e não consegue separar a dádiva do doador. Essa é uma forma sutil, mas corrosiva de pecado. A crise de Ricardo também pode ser analisada sob a ótica da tzedek, justiça/retidão, versus rahamim, misericórdia/compaixão em sua vida conjugal. A justiça exige que ele honre seu voto e trate sua esposa com a dignidade devida ao pacto. A misericórdia exige que ele use sua força renovada para cuidar da esposa em sua fragilidade pós-traumática. Ao desviar a energia emocional para a atração proibida, ele comete uma injustiça fundamental contra Juliana. Ele nega a ela a plenitude do recede e da rahamim que ela desesperadamente necessita. A atração pela enfermeira é, ironicamente, uma forma de fuga covarde da realidade da recuperação. Cuidar de Juliana em casa, enfrentar as cicatrizes físicas e emocionais do acidente, é um trabalho árduo e desglamorizado. A enfermeira, em contraste, representa o pico da emoção, o alívio da salvação, um momento de exaltação que é mais fácil de reviver emocionalmente do que a rotina tediosa e estafante da reabilitação. O desejo é uma tentativa subconsciente de prolongar o estado de crise, onde ele se sentia heróico e crucial, evitando o retorno à normalidade doméstica. O amor proibido é um refúgio do dever real. Historicamente, o conceito de virtus em Roma, virtude, força, masculinidade, exigia que o homem enfrentasse seus deveres com disciplina inabalável. O motoboy, ao sucumbir à paixão, está demonstrando uma falha em sua virtus moral. Ele não está sendo forte, está sendo fraco, permitindo que a emoção, o pathos, subverta a razão e o officium. A verdadeira demonstração de força seria o domínio absoluto sobre seu coração, escolhendo o dever árduo em vez do conforto sedutor da atração. A sabedoria do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos e Eclesiastes, insiste na importância de se regozijar com a esposa da juventude e encontrar satisfação no lar. O desvio emocional de Ricardo é uma manifestação da busca pela satisfação fora da fonte designada. O hospital, um local de sofrimento e renovação, torna-se o local onde ele falha em aplicar a sabedoria, a de que a felicidade reside na fidelidade e no contentamento com o que se possui, e não na cobiça pelo que é inatingível e eticamente proibido. A teologia da justificação pela graça, um pilar do Novo Testamento, oferece um paralelo intrigante. A salvação de Juliana é uma graça médica. O indivíduo salvo, Ricardo, em seu alívio, deve responder com uma vida de retidão. No entanto, ele confunde a resposta de retidão, fidelidade, com a posse do agente de graça. A verdadeira resposta seria o télios perfeição/maturidade moral, demonstrado pela capacidade de manter a pureza do coração, mesmo sob intensa pressão emocional. A paixão proibida é a evidência de que a graça não produziu a obra completa da santificação-separação moral. O fardo da paixão nascida da gratidão é a solidão moral. Como Cássia é inocente no despertar desse desejo e Juliana está em um estado de vulnerabilidade que impede qualquer confissão, Ricardo é forçado a travar essa batalha sozinho.
Ele carrega o peso de saber que a maior bênção de sua vida se transformou em sua maior tentação. O isolamento desse conflito interno é a punição imediata por sua falha em aplicar a disciplina estoica da sofrosine. O conceito de imago Dei, imagem de Deus na humanidade, implica a posse de razão e livre-arbítrio. A falha moral ocorre quando o ruar, espírito-razão, é subjugado pelo nefesh, a alma inferior instintiva. O motoboy, ao sucumbir ao desejo instinto, está negando sua capacidade de exercer a imagem de Deus na escolha ética. Ele se comporta como uma criatura de reflexo e necessidade, e não como um agente moral livre, capaz de escolher o bem superior, o pacto conjugal, em detrimento do bem imediato, a satisfação da atração. A sabedoria judaica da halahá, o caminho, a lei, enfatiza a importância de construir cercas em torno dos mandamentos para evitar a transgressão. Ricardo falhou em construir cercas emocionais ao redor de seu casamento. Ele permitiu uma proximidade emocional com Cássia que, embora inicialmente justificada pela crise, não foi desmantelada uma vez que o perigo de vida passou. A manutenção da fronteira moral é um ato de autopreservação e lealdade. O motoboy permitiu que a gratidão se tornasse uma ponte sobre a cerca, levando-o diretamente ao campo da tentação. A tragédia deste dilema é a negação do kairós, o momento oportuno. A crise de Juliana foi um kairós para o fortalecimento do casamento, um momento para reafirmar o pacto no fogo da provação. Ao invés disso, Ricardo transformou o kairós da unidade em um cronos, tempo linear e profano de desvio e desejo. O momento crucial que deveria ter cimentado a família sob o signo da sobrevivência plantou as sementes da desintegração moral. A única saída ética para o motoboy é a prática radical da techuvá, arrependimento e retorno. Não se trata de uma confissão verbal, mas de uma reorientação total do coração, um retorno ativo e volitivo à sua aliança primária. Isso exige que ele desidealize Cássia, reconhecendo-a não como uma deusa da cura, mas como uma profissional humana que cumpriu seu dever. Ele precisa transferir o foco de sua nefesh, do hospital, o local do desejo, para o lar, o local do dever. O pagamento de sua dívida deve se manifestar na dedicação exaustiva e incondicional à esposa, transformando o alívio em serviço sacrificial. A história e a teologia convergem para a mesma conclusão. A disciplina da paixão é o teste final da moralidade humana. O amor conjugal, em sua forma mais elevada, é um ato de vontade, não de emoção. A intensidade da atração por Cássia é meramente uma fumaça emocional, um subproduto do trauma. A solidez de seu caráter está em sua capacidade de olhar além dessa fumaça e reafirmar o voto silencioso de recede para com Juliana, a mulher que, embora salva pelo milagre da ciência, depende agora inteiramente do milagre da sua fidelidade. O motoboy deve escolher entre a emoção fugaz de sua atração e a fundação eterna de sua aliança. A paz interior, a shalom bíblica, só pode ser restaurada através do retorno ao caminho da retidão, rejeitando o ídolo do desejo nascido da gratidão. Seu trabalho mais urgente não é na rua, nem no hospital, mas na reconstrução moral de seu próprio coração. Não deixe o vídeo morrer, inscreva-se e dê seu like.